Olá, muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto, mediador deste evento. Em nome da Transpodata, tenho a honra de dar as boas-vindas a todos que nos acompanham hoje neste terceiro episódio da série Notáveis do Transporte Rodoviário de Cargas, evento realizado pela Transpodata e Academia do Transporte e que conta com o patrocínio, como vocês viram aí, da DOR Brasil, da Praxio e também da SOS Truck. No episódio anterior, no primeiro episódio, um dos temas que foram mais prementes foi justamente a dificuldade e o momento justamente para se conseguir financiamento para capital de giro. Obviamente que todas as empresas passam por isso, não somente as empresas, as pessoas físicas também. Houve uma redução gigantesca da atividade comercial para muitos setores, mesmo no transporte de cargas, a gente tem alguns setores que continuam trabalhando, mas obviamente que surge uma certa dúvida se vai receber pelo que está prestando de serviço neste momento. Mas muita gente, muitos empresários do setor estão sofrendo justamente com capital de giro, para poder suportar passar por essa crise até que a atividade retome alguma coisa próxima à normalidade. No segundo episódio, o que ficou muito evidente foi a discussão de como a tecnologia pode nos ajudar neste momento. O uso da tecnologia justamente para passar por esta barreira imensa chamada de pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente vai discutir os desafios e oportunidades, porque, claro, a gente não desiste nunca e desistir não faz parte de nenhum setor, muito menos o setor de transporte rodoviário de cargas, que continua trabalhando nesta pandemia, diga-se de passagem, mas a gente vai discutir justamente esses desafios, o tamanho do desafio, as oportunidades que aparecem, e por isso tudo quero dar as boas-vindas a todos os nossos participantes aqui. Bom, vamos lá, porque a gente vai falar sobre uma série de coisas hoje. A primeira pergunta ao nosso convidado, Giulio Rossi. Giulio, seja bem-vindo. A Itália, você conversa conosco sobre toda a questão da Itália. A Itália chamou a atenção do mundo porque nós tivemos, talvez, uma das situações mais graves, e as cenas todas, obviamente, vão demorar a sair da nossa cabeça, de pessoas confinadas em casa, sem poder sair de casa num lockdown, no sentido mais elementar da expressão. Vimos as Forças Armadas italianas carregando corpos, porque, obviamente, o número de vítimas foi gigantesco, e a gente vê isso aumentar aqui no Brasil, nos Estados Unidos agora também. Bom, mas diante do que você acompanhou na Itália, justamente dessa situação, e claro que agora já se caminha para um processo de reabertura, há já sinais de reabertura, mas tudo isso está sendo feito com muito cuidado. Como tem sido exatamente esta retomada? Quais são os maiores desafios que você tem visto neste momento? Boa tarde para todo mundo, boa noite para mim, porque são as 9 da noite. Bom, Adalberto, o fato é o seguinte: a Itália viveu o lockdown de verdade, como a maioria dos estados depois da Europa. E é claro que tudo mudou. Mudaram os hábitos, mudou a economia, mudou a sociedade até, porque hoje que ainda não acabou o lockdown, porque na verdade, vai acabar na próxima segunda. Acabar, pelo menos. Vamos abrir vários comércios, vão abrir várias empresas. Já umas abriram, mas não todas. E vai ter a possibilidade de circulação livre, coisa que até hoje... Hoje é o dia 65 na Itália, na Lombardia principalmente. Eu estou na Lombardia, a sede da empresa do grupo está em Milão, então nós vivemos tudo desde o início. Então, o que acontece? Que agora é tão devagar tudo, o início dessa nova fase, que nós aqui chamamos de fase 2, que ainda estamos todos um pouco... Não aguardo do que vai acontecer, porque qualquer coisa acontecesse, se voltassem a subir os contágios, os mortos, o risco é fechar tudo de novo. Então, nós estamos preparando, nós, entendo, o governo, as empresas, estão preparando essa saída do lockdown com muito cuidado, muita atenção. Muitas empresas não vão reabrir, por exemplo. Ô, Júlio, e teve ajuda governamental nesta fase agora e nesta próxima fase haverá necessidade dessa ajuda governamental? Como é que isso está acontecendo em relação às empresas? Agora, falando das empresas, falando no geral, desde o início do lockdown, o governo
começou com umas medidas importantes até. A primeira medida foi o fato que todas as empresas tiveram uma ajuda com os funcionários. Aqui se chama Cassa Integração, uma caixa de integração do salário. No sentido, a empresa paga uma parte do salário e o governo, o Estado, paga uma outra parte do salário. Essa é uma grande ajuda para uma empresa, porque, claro, é um dos custos que vai diminuir. Depois disso, além todos os tipos de empresa, antes esse tipo de ajuda, que já existia, claro, era só para as grandes empresas. Agora é até como empresas que têm um funcionário. Podia e pediram, e pode ainda pedir esse tipo de ajuda do governo. Isso para conter um pouco as despesas, claro, com a obrigação de não demitir. Essa foi uma outra parte. As empresas têm ajudas, mas não podem demitir ninguém. Então, esse é um outro fato. Depois começaram outras medidas, que foram medidas de financiamento, que são aquelas que estão acontecendo agora, na fase 2. Ontem, o governo veio como um novo decreto de 55 bilhões de euros de ajuda às empresas, que somados a 700 bilhões de créditos que foram já emitidos ou que vão ser emitidos, estamos falando de muito dinheiro, claro. Sim. Com todos os problemas, porque não é tão simples, não é tudo tão simples. Porque, claro, a burocracia, um pouco de atraso, mas essas são as medidas. E as mesmas medidas das empresas, de outro jeito, são para pequenas empresas, grandes empresas, comércio, até autônomos, PJs, todos. Então, até aqui não tem trabalho, não tem nada, tem um rédito de emergência, se chama, que Perfeito. Já começou a ser distribuído. Obrigado, Júlio. Bom, deixa eu pedir a participação da Flávia Mello aqui, que está conosco. Flávia, a gente viu aí essa situação na Itália, e quando a gente fala justamente em relação à retomada. Mas durante todo o processo, sobretudo os caminhoneiros, e nós vimos várias reportagens no começo aqui desse processo de isolamento social, não chegou a ser um lockdown no começo, puramente dizendo, mas dificuldade para os caminhoneiros serem atendidos nas estradas. As pessoas que estão paradas em casa podem ir lá, ela conhece o supermercado estava aberto, enfim, não teve desabastecimento, aliás, muito em função pelo trabalho dos caminhoneiros, né? Mas muitos caminhoneiros tiveram dificuldade gigantesca. Teve intervenção do governo federal, manifestação da justiça, porque alguns governadores queriam fechar as fronteiras dos estados, o que não faz nenhum sentido dentro da lógica de manter as pessoas em casa nas cidades, porque senão, se elas acharem que vão ficar desabastecidas, dá correria do supermercado, e aí nós temos uma situação ainda maior. Bom, esse problema foi resolvido em parte, a gente viu, mas o desafio ainda continua muito grande nesse momento, porque a gente ainda tem o prolongamento de isolamento social em vários lugares, em alguns lugares até evoluiu para um lockdown, em algumas partes de algumas cidades, sobretudo. Como é que está essa situação? Bom, aqui a gente sofreu na pele justamente essa questão do desabastecimento nas estradas, inclusive porque a Bahia é muito grande, são cerca de 417 municípios, e só para você ter uma ideia, a Masfilog ela atende o norte e o extremo norte da Bahia, então ela atende somente uma parte, não consegue atender a malha toda rodoviária. E quando eu tomei conhecimento, logo quando a gente começou a sofrer com a questão do coronavírus, de que alguns motoristas estavam tendo problemas na estrada para se alimentar, para fazer uma força de um pneu, ou se fosse um caso, se tivesse algum problema no caminhão, para fazer alguma manutenção emergencial, eles não tinham condição. Então, a gente fez um kit emergencial, porque as viagens daqui, elas duram no máximo 2 a 3 dias, tá? E aí, quando o motorista sai, ele leva esse kit, que é composto por suco, achocolatado, biscoito doce, salgado, bolo, coisas que não estraguem e não necessitem de refrigeração. É um kit de sobrevivência, você está fazendo menção a isso? Um kit de sobrevivência.
para todos eles. E aí, o que acontece? Numa visita nessa semana para a filial de Feira de Santana, um dos motoristas me reportou que eles ainda continuam passando muita dificuldade na estrada para se alimentar. Houveram algumas ações do governo, juntamente Sestinat, a Confederação Nacional do Transporte, mas só que a malha rodoviária é enorme, como eu falei anteriormente. Então, não dá para suprir toda a necessidade, entendeu? Não só a parte de alimentos, mas também a parte de emergencial, de peça, de pneu, quando acontece algum dano no caminhão e que é necessário a gente agir de imediato e ter um suporte da localidade, entendeu? Mas, enfim, o que é que acontece? A empresa está tentando dar todo o suporte para que o motorista ele não fique desamparado, né, na estrada, mas, infelizmente, a gente ainda conta com alguns bloqueios, já que é o governo do estado e as prefeituras que têm independência para estar bloqueando estrada ou mandando fechar estabelecimentos ou não. Tá? Então, os estabelecimentos estão fechados por determinação dos municípios, independentemente da necessidade de quem eles atendem. Muitos deles, sim. Muitos deles, sim. Então, essa semana agora, eu me deparei com uma situação de que o meu caminhão só poderia passar se ele tivesse carregado de material emergencial, para poder ele conseguir entrar na cidade e fazer o abastecimento. Bom, vamos lá. Material emergencial, eu suponho, seja coisas relacionadas a pronto-socorro e hospital, é isso? Também. Comida é emergência? Sei. Sim. Mas se o caminhão precisar de uma... considerado... também. Autopeça também? Também, mas assim, depende do entendimento de quem está na barreira, entendeu? Então, a gente passa por esse problema. Ainda tem isso. Acho que isso é o mais grave. Se eu preciso de entendimento de quem está na barreira, a regra já não é a mesma para todo mundo. Não, não é. Ela não é. Então, a gente tem que sentar, conversar, negociar. Vou te mostrar aqui uma nota de que eu tenho uma vacina. Vou te mostrar uma nota aqui que eu tenho um material perecível para poder entregar. Que agora está na fase de vacinação da parte agropecuária. Então, eu transporto esse tipo de material também. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, sensibilizar as pessoas que estão na barreira para que elas deixem a gente conseguir levar todo o atendimento para a cidade, entendeu? Norini, deixa eu te colocar na conversa também, porque a minha pergunta para você era justamente sobre desburocratizar o setor de transportes, e a Flávia nos trouxe um exemplo aí de que, dada a questão da pandemia, criou-se outras burocracias e, pior, com interpretação pessoal daquele fiscal da barreira, o que é uma insegurança jurídica gigantesca, porque cada um vai interpretar a regra da forma como quiser. Se ela disse, eu estou precisando negociar toda hora, bom, eu vou juntar uma pergunta com a outra. Você vê aí, tem se discutido muito sobre a questão de desburocratizar, não só o setor de transportes, como o país como um todo, né? Esse momento parece oportuno, inclusive para evitar que, obviamente, ninguém está querendo isso, mas numa situação semelhante dessa no futuro, nós não tenhamos que ter um quadro como esse que a Flávia descreveu? Realmente, a gente, nessa pandemia, o pessoal está deixando o transportador, que seria para ser o apoiador, ter que escolher o tipo de produto a ser transportado, o tipo de produto que quer entregar. A gente atende o Acre e Rondônia, então são umas regiões que é difícil o acesso, difícil as estradas para lá, então já leva um tempo para você enviar o produto, em torno de 4, 5 dias, para chegar ao destino final. E aí ainda se deparar com essa situação de você ter que escolher, só esse produto vão receber, ou só esse produto vai passar. Hoje, para ser transportador no Brasil, é complicado. A gente tem N fatores que não deixa a gente ir para frente. Começando pelo preço também do frete também, que é desigual. A gente tem uma tabela do piso, que seria, e chega lá na região norte, que é uma região precária, não tem como a gente seguir o piso da tabela, que deveria ser. Então, na hora que o caminhão vai voltar, para não voltar vazio, mas o frete é outro, ou seja, a gente é meio complicado, tanto na ida como na volta. A competição e
a concorrência também é desleal, às vezes, para a gente que quer trabalhar corretamente. Levando-se em conta a realidade que vocês nos trouxeram, nós tivemos lá atrás uma decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a estados e municípios a autoridade para decidir como iam fazer com relação à pandemia, se iam fechar, abrir, de que forma iam fazer. Nós tivemos ali, eu considerei um erro, porque do ponto de vista de que muita coisa no Brasil é nacionalizada, você deixar que um governador decidisse certas coisas, e eu não estava nem pensando no setor de transporte naquele momento, poderia gerar uma série de problemas. Vocês materializaram uma série de problemas em que decisões locais afrontam o interesse nacional, que é justamente manter abastecidas as cidades para que as pessoas não fiquem mais desesperadas ainda e saiam correndo para o supermercado, que geria um problema maior. Flávia, na sua opinião, o STF foi insensível em relação a essa questão nacional, sobretudo do transporte rodoviário de cargas, em não decidir minimamente a questão do transporte, porque era básico para a questão do abastecimento. Bom, eu acho que deve haver um parâmetro, na verdade. Tem que ter um certo limite para que a decisão seja do governo ou da prefeitura, tá? Perfeito. Aí eu vou entrar num mérito que, tipo assim, eu vou defender um pouco o governo da Bahia, juntamente com a prefeitura de Salvador, porque eu acho que eles estão agindo em conjunto, tá? Eles não estão com guerra política, apesar de serem de partidos diferentes, e eu acho que eles estão priorizando realmente a vida, tá? E existem algumas localidades na Bahia em que são muito pobres, muito carentes, precisam de tudo, já tem... Flávia, acho que você mutou o seu microfone. Não, agora não sim. Agora foi. Você estava fazendo menção de que algumas regiões da Bahia são muito pobres, muito carentes e precisam de tudo. Aí houve o corte. Precisam de tudo. Então, assim, essa doença, ela é silenciosa e ela está se espalhando de uma forma violenta. Então, eu acho que no sentido até de proteger a população, determinados prefeitos estão usando dessa autonomia para bloquear. Mas eu acho que tem que ter um parâmetro, principalmente para poder não ferir a questão do abastecimento, que ela é fundamental, senão as pessoas não têm como viver, entendeu? Vinícius, participe conosco aqui, porque a gente está falando de abastecimento e passa, sobretudo, pela questão de combustíveis. Não só o que os caminhões trazem para os postos de gasolina nas cidades, mas o custo que o setor de transporte tem em relação ao combustível. Você acha que chegou o momento de se discutir agora a carga de impostos sobre os combustíveis para que, do ponto de vista da contabilidade do transporte rodoviário, esse seja um peso menor? Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo também. Eu, sinceramente, acho que já passou da hora disso ser visto, não só para os combustíveis, como a reforma tributária de maneira geral, né, para o país. Mas o impacto nos combustíveis é bastante representativo, e a gente tem também uma questão tributária bastante complexa, que é a questão do ICMS. Cada estado tem uma alíquota, então em cada estado você tem um impacto e um preço. Então, eu acredito de verdade que já passou da hora nesse sentido, apesar de também termos outras prioridades, que eu acho que seria importante falar, até a destinação, de repente, do fundo eleitoral partidário que foi aprovado aí no início do ano, por exemplo, para combater o Covid. Eu acho que os nossos governantes falham muito em não dar o exemplo, né? Então, eu acho que todo líder, como eu procuro, dentro do meu mundo pequeno, aqui na minha empresa, né, tentar, de alguma forma, liderar pelo exemplo. Eu acho que nossos governantes pecam um pouco nesse sentido, ou muito nesse sentido. E outra questão bastante impactante no combustível em si, né, que impacta o preço e que eu acredito que deve ser revista, né, até nas questões de outras medidas para o impacto do combustível, para o preço do combustível, que já sofreu uma queda, vem sofrendo uma queda no movimento recente, acompanhando aí o petróleo no mercado internacional, mas que para o transportador, que sabe, que vai lembrar que lá na reeleição de 2014, que o preço foi segurado e depois esse preço começou a subir constantemente para a gente, na verdade agora a gente está talvez equalizando ou normalizando esse preço, né?
Então, assim, de maneira nenhuma, o preço que caiu, essa queda recente, se reflete como uma economia, porque eu duvido, pelo menos conheço poucos transportadores, ou talvez nenhum transportador, que conseguiu repassar o reajuste das subidas anteriores que a gente teve aí nos últimos anos, né? Obrigado, Vinícius. Rinaldo, temos participação da nossa audiência já? Perguntas? Temos sim, temos uma pergunta aqui do jornalista Mauro Cassani, nosso amigo da MM Editorial, que pergunta para a Flávia o seguinte: Flávia, na sua opinião, após o Covid, teremos novas tecnologias implementadas para o transporte? Bom, sem dúvida. Eu acho que já passou da hora do transportador acordar de que ele precisa ser mais amigo da tecnologia, né? Ele precisa mesmo ser mais amigo. Hoje, com essa questão de isolamento social, as pessoas também mudaram a forma de se relacionar. Então, elas estão cada dia mais distantes uma da outra. E eu acho que isso vai ser uma tendência. Olha o que a gente está fazendo aqui. Ao invés da gente se reunir, todos nós, pessoalmente, estamos via internet. É uma modernidade. Eu acho que isso vai viralizar, inclusive. Isso, as reuniões agora vão ter um outro perfil. Eu acho também que, com isso, o transportador ele tem que tentar inovar, diversificar, tentar entender realmente o que é que o cliente, o embarcador e o destinatário eles estão querendo, né? Conversar mais, chegar mais próximo deles. Então, acho que a tecnologia é uma ferramenta diferenciada nesse aspecto. Júlio, uma última pergunta para você, para a gente encerrar esse bloco. Você fez menção justamente às ações do governo italiano para lidar com a crise, e a Itália passou por uma das piores, diga-se de passagem, no mundo todo. Você faria ainda alguma observação de que falta alguma coisa por parte do governo? Porque a grande discussão que se tem hoje, e não é só na Itália, também aqui no Brasil, vai passar pelo mundo todo, é que os governos precisam participar mais, você precisa de uma participação estatal maior. A Itália não é um país como os Estados Unidos e como o Brasil, você já tinha um aparato social maior do que, por exemplo, se tem aqui no Brasil, mas tem se reivindicado cada vez mais uma participação estatal, seja na forma como os negócios, quando ficam numa situação muito complicada como agora, ou mesmo na vida das pessoas. Você ainda acha que precisa ser feito alguma coisa, seja uma simplificação, ou mesmo algum outro tipo de ajuda, diante da situação pela qual a Itália passou, e esse receio da retomada que você narrou na sua primeira resposta? Sim, claro que sim. Como todas as coisas, não? Todo mundo quer algo a mais. Não? Eu estou falando como empresa, todas as empresas queriam algo a mais. Não? Coisas foram feitas, porque não posso falar que o governo não fez muita coisa. Mas é claro que, principalmente, a burocracia que deveria ser tirada, simplificada mais. Não? E também, agora, é verdade que os impostos foram suspensos. Você não está pagando impostos, nem as empresas, nem os privados, ninguém está pagando impostos. Mas suspensa, não cancelada. Então, essa já é uma coisa que, por exemplo, umas categorias, comércio, outro tipo de empresas, turismo, vão ter grandes problemas. Então, lá ainda a ajuda não foi completa, o que deveria ter. Temos de pensar também uma coisa, não é que a Itália, vocês sabem, falta dinheiro no Estado italiano, não? Tem muita dívida pública, então não é tão fácil. Então, como o apoio da Europa, deveriam fazer mais coisas. Agora, é fácil criticar, é fácil pedir mais. Já foi feito muito, porque uma pandemia, uma emergência como essa aqui, nenhum governo nunca enfrentou, ainda menos um governo italiano, que tem o chefe do governo que nem é político, nem foi eleito, não tem partido. Então, enfrentou uma coisa absurda. Mas, olha, eu estava ouvindo os outros falando justamente do fato dos estados, municípios, cada um tomou uma decisão. Aqui também nós temos as regiões que podem decidir se abrir, fechar os próprios limites. Nós, por exemplo, agora não podemos sair da Lombardia. Não dá. É só a partir da segunda-feira que podemos, não, já segunda-feira passada, podemos sair do município. Antes nem do município podiam sair. Então é normal. Mas o que acontece? Tudo bem que sejam regiões a fazer esse tipo de, a tomar essas decisões, mas o governo deve fazer outras coisas.
que são as linhas gerais, principais, por exemplo, abastecimento, aqui o problema não tivemos, porque os caminhões, o transporte podia circular sem problema nenhum, mas só o transporte. Mas o que precisa do governo são ajudas econômicas, impostos, burocracia, simplificar, para dar possibilidade de uma retomada. Não, isso é importante, porque agora só temos de retomar tudo de novo, e com muitas novidades na vida, no trabalho. Por exemplo, a tecnologia que estava falando a Flávia antes, eu são 2 meses que todos os dias fico em reunião, assim, normal. O smart working virou a normalidade, não? Essa coisa não fez que acelerar um processo que um dia ou outro teria chegado. Só acelerou. Então, que não significa tirar depois o resto da vida, não é que daqui em frente ficamos sozinhos em casa e só nos relacionando na internet, mas é uma ajuda a mais. É uma ajuda a mais. Isso, Júlio, você achou que isso foi uma oportunidade? Então, levando-se em conta, claro, a dificuldade com a qual a gente não pôde evitar, a gente teve que passar por ela, essa aceleração de uso de meios tecnológicos que nos foi imposta porque não tinha outra alternativa, isso foi uma oportunidade da crise? Claro, porque nós tivemos um processo mais rápido do que teria acontecido. Todo mundo aprendeu a fazer compra na internet, por exemplo. Também os idosos, a velhinha, conseguem fazer as compras como celular. Antes não fazia, então teria havido um processo muito mais difícil. Agora, em 2 meses, todo mundo sabe mexer no Zoom, no GoMeeting, no Instagram, tudo isso. Júlio, obrigado pela sua participação aqui neste primeiro bloco aqui do nosso debate. Boa sorte a você, boa noite a você que já está no começo, no meio da noite, já no começo dessa primeira parte da noite aí na Itália. Obrigado pela gentileza. Boa sorte e boa sorte a você e a Itália nessa retomada, viu? Muito obrigado, boa sorte para o Brasil também. Muito obrigado. Vinícius, Flávia e Lorine aguardam, porque daqui a pouco eu tenho mais um convidado, Luciano Pires está conosco. Vamos lá, vamos para o intervalo.